gente o que é o TDAH? O TDAH, né, traduzindo o que é o TDAH, o nome, né, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e compulsividade, né? É um transtorno neurocognitivo, né? Então, ele começa não no início da vida adulta, né? É um transtorno que ele vem de antes, né? Ele começa os sintomas já na infância, né? Com alguns prejuízos importantes, né? Em relação à aprendizagem, né? Ele é considerado como um transtorno de aprendizagem também. E hoje em dia a gente vê muitas pessoas se autodiagnosticando como TDAH, né? E alguns outros profissionais fazendo o diagnóstico de forma errônea, né? Porque os sintomas, eles devem começar antes dos 12 anos e às vezes são sintomas discretos, né? Que a criança ela consegue não ter tantos prejuízos, né? Porque a família ali, a rede de apoio consegue manejar de uma certa forma, né? Que ele não tenha tantos prejuízos, né? Mas aí, às vezes, aparece na vida adulta, né? Mas, como é um transtorno de aprendizagem, né? Então, os prejuízos já são na fase da infância, né? Então, esse pessoal que fala que começou agora não é TDAH, seria um tipo de... Então, tem que ser bem avaliada a questão, assim, da parte antes do início dos sintomas, quando que ele começou a ter esses prejuízos, né, de desatenção, né? O diagnóstico consiste em quê? Nos sintomas de desatenção, né? Geralmente o indivíduo ele não consegue prestar atenção de forma adequada nas atividades, ele pode iniciar atividades e não terminá-las, né? Tem muita relação com procrastinação, né? E os transtornos hiperativos impulsivos, geralmente aquele indivíduo que tem uma inquietação, né? Não consegue ficar quieto, não consegue parar e prestar atenção, né? Que mais? Às vezes fala muito, né? E tem todos esses sintomas, né? Que caracterizam. E não só isso, né? Não só a questão dos sintomas. Ele tem que causar um prejuízo, né? Para ser considerado como considerado. E como que é feito via questionário? Tem um acompanhamento para poder ver como que a pessoa está para poder diagnosticar? Geralmente o paciente com TDAH, ele passa no psiquiatra que cuida da infância e da adolescência, né? Certo. Mas depois de adulto, como que é? É geralmente contado pelos pais, né? Pelos pais? Pelos pais. Meu filho tá assim, assado, tá desatento, tá hiperativo, não para, não presta atenção em nada, começa a iniciar uma atividade e não termina, esquece coisas, compromissos importantes, como pagar contas, enfim, né? Isso aí já paga contas na vida adulta, né? Sim. Mas geralmente, o que acontece, né, no adulto? Às vezes ele vai no psiquiatra e ele meio que enviesa os seus sintomas, né? Porque hoje a gente tem na nossa sociedade essa necessidade de ser sempre muito produtivo, né? De estar sempre fazendo tudo de uma vez, né? E isso aqui, estimula muito nossa atividade cerebral. Sim. E a gente vai ficar desatento em algum momento, né? Sim. E às vezes o esgotamento, né, no serviço, o esgotamento de atividades, esgotamento no estudo, pode causar sintomas de desatenção. E as cobranças no dia a dia. Sim. Então, continuando, né, você estava falando a respeito de como o TDAH ele age, né? E na vida adulta começa a refletir até em esquecer de pagar contas. Sim. Né? Mas o transtorno começa já na infância, né? Não tem como, por aumento da demanda no serviço, né? Aumento na demanda nas escolas, né? Na faculdade, aí começa a ter sintomas, assim, então eu tenho TDAH.
Em Às algum vezes é momento, só sintoma isolado, não é nem o às vezes transtorno tivemos uma mesmo. noite ruim de sono, né? Às vezes a gente tem um estresse, né? Tá passando por um evento ansioso, né? A gente vai ter uma desatenção. É que, assim, né, hoje o pessoal usa essa desculpa para poder usar o Venvance, a Ritalina, para estudar mais, né? Sim. Mas não Não faz o só para básico. de medicamento, né? Não faz o Você- básico para a é. consolidação da memória, para essas coisas. Você vê o pessoal colocando culpa em TDAH, Usando de muleta, né? usando de muleta até por questão de comportamento. Entendeu? A pessoa vai e ela é grossa, você vê que a pessoa realmente é sem educação. Ah, não é por causa do TDAH. É. Entendeu? A gente vê muito isso, Acaba virando uma muleta, né? acaba virando uma muleta. Então, fica um pouco complicado. Quando você vai ver as pessoas que estão reclamando e quem realmente tem nada a ver. Mas eu acho que hoje em dia a maior parte é por conta da nossa geração que começou muito do celular, dessa recompensa imediata. Sim. Aí qualquer coisa que demanda um pouquinho mais de tempo já é uma coisa que sofre, né, para prestar atenção. Passou de alguns segundos já fica complicado. A gente está estimulado assim a todo momento, né? Todo momento. E alguma desatenção a gente vai ter, né? Você vai rodando o Instagram, né? É muita coisa, assim, muito assunto. Você está numa postagem, quando você está em outra, está falando de abobrinha, daqui a pouco está falando de chuchu, daqui a pouco está falando de... Enfim, muito estímulo. Muita informação, muito né? estímulo, né? Isso causa uma certa desatenção, né? E da questão, né, dessa desatenção, né? Também tem aquela necessidade, né, que hoje a nossa sociedade ela impõe de ser produtivo, né, não permitir erros e muita demanda, né, no serviço. E a gente começa a pensar que tem essa desatenção por algum diagnóstico, enfim. E como é sabido, já amplamente difundido que os psicofármacos utilizados no TDAH, como a lisdexanfetamina e o metilfenidato, eles aumentam a concentração, né? E tem gente que não tem o diagnóstico, né? Mas usa como um mecanismo, uma forma para aumentar a sua produtividade, né? E tem pessoas que usam até, assim, na parte de vocês, assim, para acelerar a perda de peso, né? Eu já usei metilfenidato para controle de fome, só que não funcionou muito não. E ele retém muito líquido, por conta da forma que ele age. Ele é uma anfetamina de ação mista, né? Então, além de estimular o neurotransmissor, ele liga também, né? Entendi. Mas, quando a gente fala da pessoa que realmente tem TDAH, como que é feito ali o tratamento ou a atenuidade disso? Então, o tratamento ele é feito no que eu havia dito, né? Ele passa em uma consulta com um psiquiatra e, assim, na primeira consulta, muito difícil fazer o diagnóstico, né? Por isso que você tem que ter um acompanhamento longitudinal do teu paciente, né? Ter outras fontes de informação também, né? Às vezes o paciente ele lê lá o negócio, eu tenho hiperfoco, mas aí você pergunta, o que é hiperfoco? Ele não sabe falar o que é hiperfoco, né? Aí precisa de outra fonte, né? Por exemplo, um pai, uma mãe, né? Uma namorada, um esposo, para falar como é que as funções executivas dele, né? Para aí o médico psiquiatra pensar assim, ele está tendo prejuízos, né? Tem outras fontes, então o diagnóstico é feito, né? E também assim dá para fazer prova terapêutica, né? A partir da suspeita fazer a prova terapêutica, né? E após a medicação é comum, se o paciente tiver o diagnóstico, é comum ele ter melhora nesses campos, né? Na questão de desatenção, da hiperatividade, né? Melhora, né? E se o paciente está tomando e piora essa aceleração, essa agitação psicomotora, né? Essa desatenção, não vai ser o TDAH, né? Não vai ser. Entendi. Aí as medicações que que nós levamos mão, né? Geralmente é a lisdexanfetamina, né? Que é o Venvance,
e o metilfenidato, que é a Ritalina. Interessante. Bom, ainda nos transtornos... TDAH é bom lembrar também que algumas coisas mais simples ajudam também. Tipo mineral, zinco, magnésio, coisa que dá uma diminuída assim. Às vezes a própria alimentação, né? Em vez de a pessoa acha que tá com TDAH, já vai direto já pega uma receitinha lá, uma notificação e vai comprar a tarjinha preta. Aí faz bem testar outra coisa primeiro. Não se autodiagnostiquem com TDAH. Não é uma brincadeira. Passem no profissional. Não é uma brincadeira. Ou joga no chat GPT para ver se você tem. E tem outras medicações também que são usadas off-label, né? Que nem a bupropiona, até clonidina, né? Mas assim, não é aprovada, né? Mas elas são usadas off-label e tem estudos, né, que viram algum benefício, mas não tem aprovação. Eu vi gente falando também do... Agora serve para tudo, né? O óleo de canabidiol. Ginkgo biloba. Canabidiol, eu não sei de evidências, né? Mas as indicações, assim, que eles viram benefícios com o uso do canabidiol na parte da neurologia e da psiquiatria, controle de dor refratária, né? De estresse oncológico, né? Porque o canabidiol ele não é regulado, né? Ele não foi, já começa com uma medicação que é prescrita, porque ela não tem regulação, né? Pelos órgãos lá, FDA, Anvisa, enfim. Porque é muito difícil, né? Para a medicação ela começar a ser utilizada para um determinado fim, ela passa por inúmeros testes, né? Leva anos e anos para ela ser aprovada, né? E que nem uma cartela de 30 comprimidos. Tem 5 miligramas de tal, todos os comprimidos vão ter 5 miligramas, né? E essa dificuldade de quantificar, né? Por exemplo, um frasquinho do outro, é muito difícil regularizar, né, a quantidade, e por isso, assim, às vezes falta isso, né? E, assim, como faz poucos anos que começou a ser utilizado, né, o canabidiol, então ainda não tem estudos, né, ensaios clínicos randomizados lá, né, meta-análises, com uma robustez científica, né, que fala, é isso aí. Ainda tá na base do achismo. É um ramo muito novo, né, também. E, tipo, hoje o pessoal fala muito CBD, só que, tipo, tem muitos outros tipos de canabinoides dentro disso que pouca gente fala, mas que às vezes o CBD não ajuda nessa questão. Tem CBA, CBE e outros tipos de canabinoide que, às vezes, uma mescla de um deles em uma proporção ajuda no TDAH ou uma outra, nessa mesma mescla, em proporções diferentes, pode até piorar. Então, é uma coisa que, tipo, é muito minuciosa, ainda tem que ser muito estudada, né? Eu já vi também alguns estudos falar sobre epilepsias, né, paciente que utiliza inúmeros antiepiléticos, né, conseguiu, assim, remitir os episódios convulsivos, né, com o uso, né, do canabidiol, né, e é isso, acho que eu vi pouco. Assim, hoje em dia, mais essa parte e questão de dor também, né? De dor, eu e a minha noiva, a gente até passou por isso. Ela tem um problema sério de coluna e ela tem, assim, dores constantes. Ela vive sob medicamento. E o último médico que a gente passou falou pra gente passar por um fisiatra, porque a mãe desse médico tinha problemas de dores também. Ela passou no fisiatra e ele prescreveu o CBD para ela, né? Sim. Aí, para poder atenuar um pouco as dores. E percebeu alguma melhora? Assim? Ela ainda não passou. Sim. Ainda não passou. A gente vai segunda-feira no neuro, para ver como é que tá a parte da coluna dela, ver o que sobrou da coluna ainda. E depois a gente vai buscar um fisiatra para ver o que ele acha, se vale a pena. Sim, vale a pena passar no profissional para ver, né? Não, tem que fazer um acompanhamento. Eu só tenho uma crítica no CBD brasileiro que é ruim e caro.
Então o médico... É caro pra caramba, bicho. E é ruim, é tipo 2 empresas que faz, 2 laboratórios e você vai ver, é diluído. Você nem sabe quanto que tem lá. Todo médico comentou com a gente isso daí. Até ele falou que ele importa, né? Ele importa, porque... até perdi. Eu tava falando do canabidiol. Né? Então é isso. A única coisa que falaram é da qualidade nacional, que não é tão legal, que é melhor importar, né? Eu não sabia disso. Assim. Eu peguei uma prescrição uma vez, era tipo, o médico ele nem prescreveu o canabidiol, ele prescreveu o nome do laboratório que faz. Do laboratório. Do laboratório.